Vem cá um minuto, como finalmente crescer. Nesse vídeo nós vamos entender um pouco sobre as fases da vida, infância, adolescência e fase adulta e entender por que sim ou não as pessoas saem da fase infantil para a fase adulta logo após a vinheta. Puxa aí, editor! Vem cá um minuto. Em toda parte que você olha na internet, há pessoas se comportando de maneira horrível. Eternos adolescentes, seus grupos, Peter Pans, marmanjos mimados, vagam pela terra sem nada que contenha sua fúria infantil. E se você é como eu, já se perguntou, será que as pessoas estão ficando piores? As pessoas sempre agiram assim? Há mais mulheres que nunca amadureceram e homens mimados por aí? Ou simplesmente estamos mais expostos a eles do que antes? Para entender isso, precisamos analisar o que realmente significa amadurecer. O que é maturidade? O que significa agir como adulto? E o que pode te impedir de crescer? Então, nesse vídeo, vou abordar a ciência em 3 partes diferentes. A primeira questão, ponto de vista psicológico. O que faz uma criança ser uma criança, um adulto ser um adulto e o que nos permite passar de um estado para outro. Em segundo lugar, vou analisar o que pode impedir ou prejudicar esse processo de maturação. E por fim, voltaremos à grande pergunta: existem mais pessoas infantis e egoístas hoje em dia ou estamos apenas mais expostos a elas? Para começar, precisamos voltar à década de 1920, em Paris, França. Jean Piaget, então estudante de pós-graduação em psiquiatria vindo da Suíça, aceitou um emprego de prestígio no Instituto Alfred Binet, em Paris. Alfred Binet, para quem não sabe, foi o criador do teste de QI. Basicamente, ele inventou o conceito de medir a aptidão humana. Quando Piaget entrou para a equipe como um jovem cientista ambicioso, deram a ele a tarefa de entender em que momento as crianças realmente começavam a se tornar maduras. Piaget criou dezenas de experimentos, inclusive com seus próprios filhos, documentando todos os resultados. Inclusive, a partir dos resultados dessas pesquisas, aconteceu o nascimento da psicologia do desenvolvimento. Ele descobriu que o intelecto humano se desenvolve em um processo previsível e repetível, passando por 4 estágios antes de atingir a maturidade intelectual por volta dos 13 ou 14 anos. Depois de Piaget, outros psicólogos como Erik Erikson, John Bowlby e Robert Kegan aprofundaram esse processo de maturação. Hoje temos uma compreensão muito mais clara de como a mente humana se desenvolve na infância e na adolescência. O que eu vou trazer aqui é resumir essas descobertas de forma simples e prática. Estágio 1, a criança. O mais importante a entender sobre uma criança é que ela não tem noção do mundo fora de si mesma. Se você pensar em brincar com uma criança de esconde-esconde, ela simplesmente vai ficar em um canto, tapar os olhos assim, e como ela não consegue te ver, presume que você também não consegue vê-la. Piaget chamou isso de ausência de pensamento operacional formal. Basicamente, é a incapacidade de compreender que existem coisas independentes da sua percepção. Outro aspecto importante: crianças presumem que as suas emoções são fatos. Se estão com raiva, o mundo está errado. Se estão com medo, o mundo é perigoso. Não há compreensão de que emoções são subjetivas e temporárias. E por fim, como as crianças não têm noção do mundo exterior a si mesmas, são incapazes de fazer planos para o futuro. Elas realmente não conseguem enxergar efeitos de segunda e terceira ordem. Elas não entendem que se eu fizer isso, as pessoas vão pensar isso e, portanto, é uma má decisão. Crianças simplesmente querem o que querem. Se querem sorvete, ou você dá, ou elas acham que você é a pior pessoa do mundo. Então, como as crianças amadurecem e se desenvolvem? Bem, no fim das contas, a criança precisa ser frustrada, pelo menos até um certo ponto. A criança precisa entender que o fato de estar chateada não significa que o mundo esteja errado. Só porque quer algo não significa que terá. Quando o mundo se opõe aos sentimentos e impulsos da criança vezes suficientes, ela começa a perceber algo como: talvez eu não seja o centro do universo. É por isso que é tão importante os pais estabelecerem limites com os filhos pequenos. Voltaremos a falar sobre a criação dos filhos daqui a pouco, mas saiba que o intuito de muitos pais é agradar e acalmar os seus filhos em qualquer situação e em qualquer custo. Mas isso acabará se voltando contra você, porque se você não permitir que a visão de mundo da criança seja frustrada,
ela nunca será forçada a desenvolver uma compreensão fora de si mesma. Estágio 2, a adolescência. A criança chega à adolescência e essa compreensão do mundo exterior começa a criar raízes. É aqui que se percebe uma verdadeira compreensão de causa e efeito. Veja bem, uma criança pode fazer algo que a mãe não gosta pensando que se a mãe não estiver por perto, ela nunca vai descobrir. Mas um adolescente entende que se fizer algo que a mãe não gosta e ela descobrir mais tarde, ainda vai se meter em encrenca. É justamente por causa dessa consciência do mundo exterior, de que pessoas são diferentes, têm suas próprias preferências, ideias e sentimentos, e de que o mundo segue em frente sem elas. Nessa fase, os adolescentes ficam absolutamente obcecados em vencer. Isso ocorre porque o adolescente, em grande parte, enxerga o mundo como ganha-ganha. Você pensa, vou levar o lixo na rua para minha mãe porque ela vai querer me dar um prêmio. Tudo o que o adolescente quer, pensa e diz, provavelmente é determinado em grande parte pelo que lhe trará aprovação, afeto e benefício das pessoas ao seu redor. Eles aprendem que se você quer que as pessoas gostem de você, precisa fazê-las gostar. Se você quer ganhar privilégios da mãe ou do pai, precisa fazer coisas para deixá-los felizes. Mas a única maneira de sair dessa fase da vida é a mesma que ajuda pessoas a saírem da fase infantil: ter seus desejos frustrados um certo número de vezes. Veja bem, o que as pessoas com mentalidade adolescentes acabam entendendo é que mesmo que consigam o que querem, o método usado para isso faz com que a experiência seja insatisfatória. Mesmo que você consiga convencer uma pessoa atraente a gostar de você, sendo falso ou dizendo coisas certas, o relacionamento será péssimo porque foi uma farsa. O que os adolescentes acabam percebendo na fase adulta é que as coisas mais importantes da vida não podem ser trocadas, manipuladas e negociadas. As coisas mais importantes da vida não envolvem necessariamente esse pensamento de ganha-ganha. São feitas sem condições ou quaisquer compromissos. Um relacionamento só tem valor se a pessoa estiver presente incondicionalmente para você por quem você é. Eventualmente, o adolescente precisa aprender que é melhor ser odiado por quem se é do que amado por quem não é. Existem alguns motivos pelos quais pessoas ficam presas a uma mentalidade adolescente. E, curiosamente, isso acontece por dois caminhos completamente diferentes. O primeiro e o mais óbvio é: algumas pessoas são muito boas no jogo egoísta de tirar vantagem de tudo. Operam no mundo de forma puramente transacional. São persuasivas, carismáticas e muito inteligentes. Sabem exatamente como conseguir o que querem, dominam o jogo social e por isso permanecem nele. Como isso funciona, elas nunca sentem a necessidade de amadurecer. Ironicamente, pessoas em situação oposta também ficam presas a uma mentalidade adolescente. Existem pessoas que são tão ruins em se posicionar que sequer percebem o que realmente querem. Não sabem impor limites, não sabem dizer não, não conseguem identificar que estão vivendo algo que não as satisfaz. E por isso, nunca confrontam esse desconforto. Também permanecem presas à lógica transacional, só que do lado passivo. E, inevitavelmente, quando as transações começam a falhar, quando deixam de agradar, de servir, de se encaixar, são forçadas a encarar a vida adulta. Mas nesse caso, normalmente não acontece por escolha. Enfim, chegamos ao estágio adulto. Ser adulto te leva a entender que o mundo não é só externo, como você não pode controlar absolutamente nada. Então é melhor você se concentrar em se controlar. E controlar-se significa definir as coisas que você considera importantes e valiosas, simplesmente otimizando o tempo e a atenção em torno delas. Isso também envolve aceitar que algumas pessoas não vão gostar do que você valoriza, que haverá custos e sacrifícios pelas coisas que você valoriza. E as coisas às vezes darão errado e não há nada que você possa fazer a respeito. E podem até não ser sua culpa, mas você ainda é responsável por tudo que escolhe fazer na sua vida. De muitas maneiras, pode-se dizer que a terapia está ajudando as pessoas a chegarem à idade adulta. Minha ideia aqui com o canal também é fazer isso, ajudando as pessoas a crescer. Ser adulto não é um lugar de fácil acesso e não há uma distinção clara entre o antes e o agora. É algo que você precisa desenvolver através da experiência de vida e ao ver que às vezes seus planos fracassam. Agora vamos falar sobre o que pode dar errado. O que poderia levar alguém a ficar preso a uma mentalidade infantil ou adolescente? Bem, eu mencionei a má criação dos filhos anteriormente.
Essa é provavelmente a principal razão pela qual as pessoas têm o seu desenvolvimento atrasado. O psicólogo do desenvolvimento John Bowlby tinha uma ótima citação. Ele disse que a vida é essencialmente uma série interminável de exploração a partir de uma base segura. Bowlby deu origem à teoria do apego. E a teoria do apego basicamente descobriu que as crianças precisavam de duas coisas. Elas precisam explorar o mundo e depois precisam de um lugar seguro para onde retornar quando se sentirem ameaçadas, assustadas ou sobrecarregadas. Então, os pais podem errar de duas maneiras. Eles podem cometer erros por não serem uma base segura. Se a criança está explorando e não tem para onde voltar, está assustada ou sobrecarregada, ela pode desenvolver o que o Bowlby chamou de insegurança evitativa. Basicamente, elas querem manter tudo e a todos à distância, ser completamente independentes e autossuficientes e não se colocar em risco, comprometendo-se com nada demais ou muito cedo. Uma outra forma pela qual os pais podem errar é não deixando a criança explorar. Ao tentá-la mantê-los seguros e protegidos em todos os momentos, o resultado disso é uma criança que desenvolve insegurança e ansiedade. Elas se tornam completamente dependentes emocionalmente de outros para se sentirem seguras, protegidas e normais. Agora, essas duas inseguranças prejudicam seu desenvolvimento, porque a pessoa que evita o problema torna-se indiferente a qualquer pensamento ou ponto de vista contrário, enquanto a pessoa ansiosa fica aterrorizada e se sente ameaçada por qualquer outro pensamento ou ponto de vista. Agora vamos falar sobre educação? Em resumo, pode-se dizer que a educação é o processo de ensinar às pessoas que existe um mundo externo independente delas mesmas. História, matemática, ciência. Em meio a tudo isso, há algumas mensagens sutis que transparecem em todos os cursos. O mundo não está nem aí para você. Que o que você pensa e sente realmente não importa. Isso não altera os fatos e definitivamente não muda a perspectiva da maioria das outras pessoas. Bem, sem querer me alongar, a última coisa que eu vou abordar, que pode causar atraso no desenvolvimento em uma fase inicial, é claro, o trauma. Uma maneira de pensar sobre o trauma é que ele gera uma quantidade crônica de cortisol no cérebro. E quando o cortisol está no cérebro, ele meio que congela tudo no lugar. Acho que uma maneira de pensar sobre o crescimento e maturidade é observando o processo pelo qual o cérebro se reconfigura para se tornar mais adaptável ao ambiente, a fim de obter uma melhor compreensão do mundo e integrar novos conceitos, ideias e experiências de forma coerente com o que já se sente. Mas quando o seu cérebro está inundado de cortisol, essencialmente quando você está cronicamente estressado, seu cérebro se reconfigura muito mais lentamente. É menos adaptável, é menos integrativo. E assim, o resultado disso é uma espécie de espiral descendente em que as pessoas que vivenciam traumas em uma idade muito jovem terão muito menos probabilidade de se adaptarem a novas experiências, integrar novos conceitos e ideias, reagir ao ambiente de forma saudável, o que causará mais estresse, mais trauma, mais ansiedade, o que por sua vez fará com que se adaptem ainda menos e assim por diante. Portanto, a conclusão a tirar disso é que o crescimento realmente exige um nível ideal de desafio. Se o jovem enfrenta desafios em excesso, ele fica sobrecarregado, traumatizado e estagnado. Se não houver desafio na vida de um jovem, ele nunca verá seus mecanismos intelectuais infantis falharem. Assim, eles nunca precisam desenvolver novas teorias ou novas teorias melhores. Basicamente, as pessoas em geral tendem a enfrentar uma quantidade constante e contínua de desafios. Precisa ser difícil o suficiente para ser desafiador e proporcionar aprendizados, mas não pode ser tão difícil a ponto de você sentir que não há motivos para tentar. Então voltemos às nossas grandes perguntas. As pessoas estão mais infantis? Existe mais imaturidade no mundo? De acordo com relatos, certamente parece ser esse o caso. Comecei a analisar várias pesquisas e estatísticas diferentes e, cara, eu não tenho boas notícias. Algumas das coisas que eu descobri é que a maioria dos marcos do desenvolvimento adulto acontecem mais tarde hoje em dia. As pessoas estão se casando mais tarde, saindo de casa mais tarde, conseguindo seus empregos mais tarde, tornando financeiramente independentes mais tarde. E acho que existe potencialmente alguns motivos para isso. Depois de tudo que vi, acho que um dos motivos é simplesmente que o mundo está muito mais complexo e existem mais oportunidades e caminhos diferentes que você pode seguir na sua vida. Faz sentido que jovens estejam dedicando mais tempo a tentar se encontrar.
Eu diria também que existem algumas questões econômicas envolvidas nisso. Financeiramente, provavelmente, é mais difícil ser jovem hoje do que jamais foi no passado. Portanto, eles precisam de mais tempo para dar o primeiro passo em sua trajetória profissional e em sua vida financeira. Outra maneira de avaliar é que hoje simplesmente existem muitas distrações. Acho que uma maneira de encarar isso é que precisamos dessa dose saudável e constante de desafios em nossas vidas para crescer e amadurecer. A distração é uma forma de nos afastarmos desses desafios, evitando assim ter que lidar com eles desde o início. Então, se eu tivesse que adivinhar o que está acontecendo, acho que o mundo digital interrompe inerentemente o processo de amadurecimento de algumas maneiras diferentes. Para começar, você não obtém um sinal completamente objetivo da diferença do mundo. Lembre-se de que, para uma criança ou adolescente se desenvolver, eles precisam perceber que o mundo não se importa com eles. Quando você é exposto a uma quantidade infinita de informações, existem inúmeras maneiras de ignorar esse feedback. Em primeiro lugar, o algoritmo está constantemente atendendo aos seus caprichos e acaba reforçando uma visão infantil do mundo quanto ao que você merece ter, ou que deseja ou sente. E para piorar ainda mais essa situação, a virtude adulta passa despercebida em grande parte. Qualquer explosão de raiva ou surtos em aviões são imediatamente filmados e viralizam. Em contrapartida, ninguém está filmando um CEO que está ficando acordado até tarde numa terça-feira à noite, tentando fazer os números fecharem para não ter que demitir metade do seu pessoal. As evidências sempre estão no mau comportamento. Portanto, só existe a percepção de que essas coisas são mais comuns do que provavelmente são. E ainda existe quem reforça esse tipo de pensamento. Sinceramente, isso cria precedentes sociais e culturais de que esse é o novo tempo em que vivemos e é tudo normal. Parece que o nível de exigência para uma etiqueta social caiu muito, e acho que isso reforça algumas dessas mentalidades infantis e adolescentes. Talvez o mundo não esteja pior, talvez esteja apenas mais exposto, mas uma coisa continua igual desde a década de 1920. Ninguém amadurece sem frustração, ninguém amadurece sem desafio, ninguém amadurece tentando evitar desconforto, e no fim das contas, você está disposto a enfrentar o nível de desconforto necessário para deixar de ser uma criança? Tenho certeza que você já conhecia essas fases da vida, mas hoje você aprendeu o que precisa fazer para sair da fase infantil para a fase adulta. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Deixe o seu joinha. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!